Seja muito bem-vindo à nossa mentoria da lição 5 com o tema Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela e tem como autor o pastor Wagner Gabi. Hoje vamos mergulhar em uma jornada intelectual, espiritual, pelas ruas de Atena, com a nossa linguagem e estilo com profundidade e fervor. Vamos analisar como a fé confronta a cultura sem perder a essência. Texto áudio. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17, o versículo 30. Verdade prática. A obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia e graça, ou a graça salvadora de Cristo. A leitura bíblica, Atos 17, 15 e 20, do 30 ao 32. A lição bíblica apresenta a passagem do apóstolo Paulo por Atenas, destacando o encontro entre a fé cristã e a intelectualidade grega. O conteúdo detalha como Paulo utilizou a sensibilidade cultural para evangelizar em locais como a sinagoga, a praça pública e o Areópago, confrontando as filosofias epicureia e estoica. A narrativa enfatiza que o apóstolo estabeleceu pontes ao citar o altar ao Deus desconhecido, revelando o Criador e convidando todos ao arrependimento por meio da ressurreição de Cristo. O material serve como um guia teológico que incentiva os fiéis a dialogarem com a sociedade contemporânea com ousadia e discernimento. Assim, a lição reforça a ideia de que o Evangelho é uma mensagem transcultural, capaz de transformar corações, mesmo nos ambientes mais acadêmicos ou idólatras. Além disso, a obra oferece subsídios pedagógicos para o ensino bíblico voltado ao público adulto no contexto da missão cristã. Antes de começarmos, olhe ao seu redor ou para a tela do seu celular. Se Paulo chegasse hoje no feed do seu Instagram ou na sua cidade, qual seria o altar que ele encontraria? Comente aqui embaixo. Qual é o Deus da nossa geração? O sucesso? A estética? O consumo? Vamos usar esse ponto de contato para a nossa aula, assim como Paulo usou o altar lá em Atenas. Tópico 1: o cenário do luxo intelectual ao vazio espiritual. Imagine a cidade mais culta do mundo, berço de Platão e Aristóteles, mas, ao caminhar por lá, o que Paulo sente? Um padrão sutil é a importância da afetividade espiritual como gatilho para esta missão. Paulo não prega apenas por dever. Ele age porque seu espírito se comoveu ou se entristeceu ao ver a idolatria. Isso sugere que, na lógica do comentarista, o discernimento intelectual deve ser precedido de uma sensibilidade emocional guiada pelo Espírito de Deus. Ele não fica deslumbrado com a arquitetura, ele fica comovido ao ver a cidade entregue à idolatria. Atos 17 e 16. Atenas é apresentada como o ápice do intelecto e da arte, mas, simultaneamente, como o abismo da ignorância espiritual. Outro padrão sutil é a redefinição da ignorância. Enquanto os atenienses se viam como detentores do conhecimento, o texto inverte essa lógica, classificando o período anterior à pregação de Paulo como tempos da ignorância. A verdadeira sabedoria é apresentada não como acúmulo de informação,
mas como reconhecimento da soberania do Deus Criador. Nota-se um silêncio sobre questões sociais ou éticas específicas na vida cotidiana em Atenas. O foco é quase exclusivamente teológico, filosófico e voltado para o combate à idolatria. Não há menção a problemas de injustiça social lá naquela cidade, o que indica que as fontes priorizam o erro espiritual como a raiz de todos os outros problemas. O que nos move hoje? A beleza das construções ou a carência das almas? Outro silêncio interessante é a ausência de um sucesso numérico, retumbante. Diferente de outras passagens de Atos dos Apóstolos, onde milhares se converteram, aqui o texto admite que a reação foi mista e que apenas poucos creram. Esse silêncio sobre grandes números serve então para enfatizar que a fidelidade da mensagem é mais importante que o resultado estatístico imediato. A lição revela que Paulo seguiu uma estratégia de ocupação de espaços, estratégia de ponto de contato. A narrativa enfatiza que a pregação eficaz, ela não começa com um ataque direto, mas com a identificação de elementos na cultura do outro, como o altar ao Deus desconhecido, para servir de ponte ao evangelho. Leve a mensagem para os ambientes do cotidiano, redes sociais, trabalho, escola, saindo desse isolamento religioso. Esses padrões revelam que a lição opera sobre uma estrutura de inteligência cultural missionária. A recorrência de termos como discernimento, sensibilidade e ponte indica que o objetivo não é apenas ensinar uma história bíblica, mas treinar o aluno para ser um apologista do cotidiano. Identifique altares na cultura atual, música, dilemas éticos, buscas existenciais, para iniciar diálogos sobre a fé. Às vezes é um gancho. Não omita temas difíceis como arrependimento, a vida eterna, mesmo diante do risco de ser chamado de paroleiro ou sofrer algum tipo de escárnio. Sempre haverá espaço na sociedade para a pregação da verdade. Verdade esta que liberta e transforma o ser humano em uma nova criatura. Isso não significa que a igreja precise negociar os seus princípios doutrinários escritos aqui nas Sagradas Escrituras. Mas Deus, o seu amor e graça, soube utilizar o seu servo, o apóstolo, dentro da cultura de seus dias e por meio do conhecimento que ele possuía para alcançar vários corações que entenderam a mensagem do Evangelho e receberam Jesus como Salvador. Este mesmo Deus, a partir das nossas habilidades e conhecimentos seculares, pode também nos levar a lugares específicos para transmitirmos, seja pelo diálogo com a cultura local, ou mesmo pelo nosso testemunho cristão, muitas vidas a Jesus Cristo. Mateus 28, 19 e 20. Além disso, há um padrão de escalada geográfica e intelectual. A sinagoga. Sinagoga é o ambiente familiar e religioso. A ágora, seria a praça, é o ambiente do cotidiano e do comércio, onde a vida acontece. É o point da época. É a praça de alimentação daquele momento. Areópago das grandes decisões e do pensamento da elite. O tribunal da elite intelectual. Lembre-se, o evangelho não pode ficar trancado na sinagoga, dentro da igreja. Ele precisa ir para a ágora, para a rua. A estrutura da lição sugere que a cultura não é o inimigo, mas o campo de batalha. O cristão deve conhecer a cultura, que é a filosofia, a arte, os costumes, para saber onde inserir a
alcunha do Evangelho. Já foi tempo em que não ocupávamos espaço na política, na cultura e em toda a nossa sociedade. O confronto é inevitável, apesar do diálogo respeitoso, o padrão de rejeição à ressurreição mostra que a verdade cristã possui um núcleo que sempre será estranho ou até escandaloso, a razão puramente humana. O evangelho ele é apresentado como algo que move da sinagoga para a praça, revelando uma igreja que não pode ser estática ou enclausurada em seus próprios ritos. O comentário afirma que o evangelho é capaz de dialogar com qualquer filosofia. Tópico 2: o embate. Epicureus versus estoicos. Os epicureus, o prazer como finalidade da vida, Atos 17 e 18. Entre os que confrontaram Paulo em Atenas estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro, 341 a 270 a.C. Eles defendiam o prazer como bem supremo, entendido como ausência de dor e sofrimento. Eram materialistas e negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante e indiferente à vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, o que justificava uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Essa visão colidia frontalmente com o evangelho que afirma a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Os epicureus, originalmente, ensinavam que fazer ou descobrir o bem definitivo traria para eles a felicidade. Nos dias de Paulo, porém, essa crença havia se degenerado em um modo de vida mais ligado à busca do prazer, baseado na gratificação temporária e até no deleite sensual. Os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina, Atos 17 e 18, também dialogavam com Paulo. Filósofos estoicos, seguidores de Zeno, lá de 333 a 263 a.C., eles valorizavam a razão, a virtude, o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções. Embora crescem em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã. Atos 17, 18, 1 Coríntios 15, 12. Os filósofos estoicos ensinavam que as pessoas deveriam viver em harmonia com a natureza, ser autoconfiantes, independentes e reprimir os seus desejos. Em uma época, o estoicismo pode ter apresentado algumas qualidades decentes, mas, naquele período, havia se transformado em um sistema de arrogância e até orgulho próprio. Essas filosofias possuem fortes similaridades com as atitudes e crenças de muitas pessoas hoje, que olham para os seus próprios interesses ou confiam em coisas e pessoas diferentes de Deus para dar significado à vida. Filosofias como essas sempre gerarão oposição à mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo e aos seus servos. Paulo, levado ao Areópago, o Evangelho diante da cultura, Atos 17, 19 e 21, diante das reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago, lugar que designava tanto a colina de Marte quanto o conselho dos sábios atenienses. Alguns os desprezaram, chamando de paroleiro, enquanto outros demonstraram curiosidade diante do ensino estranho que anunciava Jesus e a ressurreição, Atos 19 e 21.
Esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do Evangelho. No Areópago, Paulo encontra dois grupos que dominam o pensamento moderno disfarçado de antigo. Os epicureus, como já falamos, os hedonistas. Para eles, o prazer e o bem supremo. Deus não se importa conosco, então vamos curtir. Os estoicos, os autossuficientes, valorizam a razão e o controle. Para eles, Deus é uma força fria e impessoal. Tópico 3, o discurso de Paulo no Areópago. Que interessante. Paulo não chega atacando. Ele diz: viu o altar ao Deus desconhecido. Ele usa a cultura para apresentar a verdade com sabedoria e sensibilidade espiritual. O apóstolo, ele não inicia com ataques, mas ele constrói pontes, revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em ambientes culturais completamente adversos. Quais são os pontos chaves do discurso de Paulo? Primeiro, Deus criador, sustentador e senhor da história. Está em Atos 17, do 24 até o 29. Ele não mora em templos, nem depende do serviço humano. Versículo 24 e 25. Ele sustenta a vida. 2. O chamado ao arrependimento. O anúncio do juízo. Atos 17, do 30 e o 31. Unidade. Unidade humana. Todos vivemos de um só sangue. 3. O chamado. O tempo da ignorância acabou. Agora é o tempo do arrependimento. Deus agora ordena que todos se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Professor, se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como você tem cuidado do templo que é o seu próprio corpo? Templo do Espírito Santo. Vamos para a conclusão, para um resultado e também para o desafio. A reação em Atenas foi mista. Uns zombaram, alguns os desprezaram, chamando-o de paroleiro, enquanto outros demonstraram curiosidade diante do ensino estranho que anunciava a ressurreição de Jesus. Está lá em Atos 17, 19 e 21. Outros ficaram curiosos e poucos acreditaram, poucos creram. O professor Alberto Fonseca diria que o sucesso de Paulo não foi medido por números, mas pela fidelidade à mensagem da palavra de Deus. Paulo não negociou a ressurreição para ser aceito pelos filósofos. O evangelho, ele é transcultural, fala com o doutor e também com o simples. Vamos lá, pergunta para fechar a aula. Qual área de sua vida ainda trata Deus como um Deus desconhecido? É hora de deixar a ignorância e abraçar a revelação da palavra de Deus. Gostou dessa aula? Compartilhe nos seus canais e com seus alunos. E marque aí o Diário da Fé. Vamos ocupar a ágora digital com a luz de Cristo. Um abraço e até a nossa próxima aula.